eu morrer. Não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Em um sábado qualquer. Eu gosto bastante de samba, gosto de tudo aquilo que venha, que a gente possa valorizar a origem, né, da nossa cultura. E para mim o samba é uma cultura bem original. Gosto de Noel Rosa, para mim é o símbolo da cultura e do samba, da arte do samba. E tem algumas coisas em casa, assim, de samba. Na verdade, eu não sou de frequentar muito roda de samba, mas assim, uma coisa que eu acho bacana, quando comparado a esse samba gravado e tudo mais, é porque na roda de samba eu acho uma coisa mais informal, sabe? Não tem toda aquela técnica e querendo ou não, os próprios músicos, eles se envolvem mais com o público. Eu acho uma coisa bem mais descontraída e até mais divertida. Não que a roda de samba ela seja melhor do que o samba técnico, talvez. Mas eu acho uma coisa mais contraída e melhor, assim, de vivenciar. Eu comecei a ter contato com o samba depois, já adulto, a partir dos 20 anos, por aí. E meu contexto familiar nunca foi muito ligado ao samba e depois, na faculdade, eu tive mais relação, mais contato com o samba. Gosto muito de ouvir, principalmente o ao vivo. Eu percebo que o som é mais orgânico, né? Toca mais a gente, assim. Mas talvez por essa razão eu ouço o samba sempre em momentos de festa, vamos dizer assim, sempre ligado quando estou na presença de amigos, né? Raramente ouço sambas em outros contextos que não sejam esse. Raramente ouço samba sozinho em casa, por exemplo. Então a minha relação com o samba é essa. É uma música que eu gosto muito e que a gente monta uma alternativa, né? O sertanejo que sempre toca em todos os lugares, né? Pelo menos a gente tem o samba para dar uma aliviada. Quando dois instrumentos distintos tocam a mesma nota ou acorde da mesma maneira, nosso ouvido pode identificar a diferença de ambos. Essa diferença é o que chamamos de timbre. Fisicamente, o timbre é a forma da onda sonora emitida e depende das frequências e das amplitudes associadas a essa onda. Dizemos que um som é alto quando esse som é agudo, ou seja, alto e baixo está relacionado à frequência. Um som grave é um som baixo, baixa frequência. Nossos ouvidos conseguem captar sons entre 20 Hz a 20 kHz. Abaixo dessa faixa, os chamados infrassons, e acima dela, os ultrassons, são imperceptíveis. No dia a dia, dizemos que um som é alto ou que o volume do som é alto se ele apresenta uma grande intensidade. Fisicamente, essa intensidade é a amplitude da onda ao quadrado. O timbre é representado pela combinação linear de funções seno, ou seja, y é combinação linear do seno, cujo argumento é composto por uma constante b, que multiplica o tempo e tem, pelo fato de que os argumentos de funções trigonométricas devem ser adimensionais, dimensão de frequência, somada a uma constante de defasagem, que é o deslocamento do ponto inicial da onda no eixo y em relação ao zero. Por fim, A é uma constante multiplicativa e representa a amplitude da onda. Nosso ouvido consegue diferenciar as vozes das diferentes pessoas e dos instrumentos diversos. Na teoria musical, essa qualidade sonora é chamada timbre. Propomos nesse trabalho que na física essas distinções são imaginadas como diferentes perfis sonoros e que matematicamente podemos expressá-las por combinações lineares de seno. Vamos começar pela cuíca.
um instrumento de percussão formado por uma membrana, cujo modo de tocar é peculiar. A cuíca foi escolhida por mim porque é um instrumento que aqui em Uberlândia a gente não acha muitos tocadores de cuíca. E aí, por sua particularidade de ser um instrumento de percussão onde que se fricciona, né, que puxa uma vareta, flexiona a vareta, tem essa particularidade. É um instrumento de percussão único, diferente de tambores que são tocados com a mão. Esse tambor é tocado com a fricção e isso me chamou a atenção. Essa é a codificação do som gravado da cuíca pelo programa Audacity. E essa é a forma da onda sonora. Isso é, a representação gráfica do timbre. Para representarmos o som da cuíca, são necessários 3 termos de funções senos. O valor de B1, a frequência do primeiro modo, foi ajustado em 0,073 e C é igual a menos 1,328, que consiste na defasagem da onda no ponto inicial em relação ao zero, e é a mesma para todos os termos. A1, a amplitude do harmônico, é menos 0,192. O segundo termo tem argumento da função seno B2 igual a 0,037, que é a frequência do segundo modo, e a amplitude A2 igual a 0,211. O terceiro termo tem argumento da função seno B3 igual a 0,113, que é a frequência do terceiro modo, e a amplitude, que é A3, igual a 0,042. Acionamos o play, e o gráfico gerado é esse, semelhante ao observado no programa de gravação de áudio. Quando eu vi, eu apaixonei. Todo mundo parava, o cara vinha fazer o molho, todo mundo voltava na sequência. Eu apaixonei pelo instrumento. Eu falei, eu peguei outro instrumento para tocar, mas quando eu vi aquele, todo mundo parar e fazer a entrada, o intervalo do samba, para mim foi a paixão, foi essa. Foi o repique de mão justamente por isso. O molho, o intervalo que ele preenche dentro do samba, na cozinha. Essa é a codificação do som gravado do repique de mão pelo programa Audacity. E essa é a forma da onda sonora, isso é, a representação gráfica do timbre. Para representarmos o som do repique de mão, são necessários 2 termos de funções senos. O valor de B1, a frequência do primeiro modo, foi ajustado em 0,028, e C é igual a 2,039, que consiste na defasagem da onda no ponto inicial em relação ao zero, e é a mesma para todos os termos. A1, a amplitude do harmônico, é 0,213. O segundo termo tem argumento da função seno B2 igual a 0,027, que é a frequência do segundo modo, e a amplitude A2 igual a 0,130. Acionamos o play e o gráfico gerado é esse, semelhante ao observado no programa de gravação de áudio. E a minha família é uma família muito musical. Eu tenho um primo que é percussionista, então sempre teve música na casa, principalmente da minha avó, mas na minha casa também. Então, eu já com o cavaquinho e tendo esse ambiente, eu fui tentar aprender, né? O máximo de músicas e de coisas que eu poderia aprender. E então eu fiquei muito em contato com esse pessoal que meu primo sempre levava na casa da minha avó, né, que tocava samba, e ali ficava sempre
ao lado ali das pessoas que tocavam cavaquinho, tentando tocar, perguntando como fazia. Logo em seguida eu comecei a pegar as famosas revistinhas de cifra para tentar tocar as músicas. Com o passar do tempo, eu já com o instrumento eu fui me apaixonando e assim, apesar de tocar outros instrumentos, é o meu instrumento principal. Essa é a codificação do som gravado do cavaquinho pelo programa Audacity. E essa é a forma da onda sonora, isso é, a representação gráfica do timbre. Para representarmos o som do cavaquinho, são necessários 4 termos de funções senos. O valor de B1, a frequência do primeiro modo, foi ajustado em 0,042 e C é igual a 0,098, que consiste na defasagem da onda no ponto inicial em relação ao zero, e é a mesma para todos os termos. A1, a amplitude do harmônico, é 0,147. O segundo termo tem argumento da função seno B2 igual a 0,084, que é a frequência do segundo modo, e a amplitude A2 igual a 0,051. O terceiro termo tem argumento da função seno B3 igual a 0,128, que é a frequência do terceiro modo, e a amplitude, que é A3, igual a 0,059. O quarto termo tem o argumento da função seno B4 igual a 0,258, que é a frequência do quarto modo, e a amplitude, que é A4, igual a 0,025. Acionamos o play e o gráfico gerado é esse, semelhante ao observado no programa de gravação de áudio. Toco pandeiro há 15 anos, mas a escolha do instrumento, ela veio veio em congruência com outros instrumentos que eu também já tocava. Como a percussão é uma coisa muito vasta, é uma área que tem diversas vertentes, o pandeiro ficou como mais uma dessas linhas percussivas a se seguir. Essa é a codificação do som gravado do pandeiro pelo programa Audacity. E essa é a forma da onda sonora, isso é, a representação gráfica do timbre. Para representarmos o som do pandeiro, são necessários 2 termos de funções senos. O valor de B1, a frequência do primeiro modo, foi ajustado em 0,0179 e C é igual a menos 0,322, que consiste na defasagem da onda no ponto inicial em relação ao zero, e é a mesma para todos os termos. A1, a amplitude do harmônico, é 0,399. O segundo termo tem argumento da função seno B2, a frequência do segundo modo, igual a 0,022, e a amplitude A2, igual a menos 0,112. Acionamos o play e o gráfico gerado é esse, semelhante ao observado no programa de gravação de áudio. O violão de 7 cordas, ele tem uma função nos grupos de harmonizar e fazer os contrapontos, né? Seria as baixarias ou baixo cantantes, vamos dizer assim, né? Academicamente falando. 7 cordas borda, né? Que seria esse termo borda, porque ele vai sobrepondo sobre os acordes, né? Essa é a codificação do som gravado do violão de 7 cordas pelo programa Audacity. E essa é a forma da onda sonora,
Isso é, a representação gráfica do timbre. Para representarmos o som do violão de 7 cordas, são necessários 3 termos de funções senos. O valor de B1, a frequência do primeiro modo, foi ajustado em 0,062 e C é igual a 1,069, que consiste na defasagem da onda no ponto inicial em relação ao zero, e é a mesma para todos os termos. A1, a amplitude do harmônico é menos 0,177. O segundo termo tem argumento da função seno B2 igual a 0,040, que é a frequência do segundo modo. A amplitude A2 igual a 0,093. O terceiro termo tem argumento da função seno B3 igual a 0,020, que é a frequência do terceiro modo, e a amplitude, que é A3, igual a 0,066. Acionamos o play e o gráfico gerado é esse, semelhante ao observado no programa de gravação de áudio. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. O samba tem vários estilos, né? O samba é um gênero. E aí dentro do samba você pode colocar cuíca de várias maneiras, né? O jeito de tocar, a velocidade, isso vai determinar os estilos que você tá engajado, né? Então, o samba, ele não tá restrito a apenas um instrumento. Ele é samba por várias formações. O samba no Rio de Janeiro, no começo do século passado, 1903, já se tinha mais uma organização dessa musicalidade que foi se organizando. E uma das suas organizações acontece exatamente dentro das casas de candomblé. É nas casas de candomblé que os ritmistas, que esses instrumentos vão ganhando vida, né, como a cuíca e outros instrumentos, e passaram até a ser segundo nome de alguns músicos importantes, né? Desde o Brasil colonial, quando o Brasil começa a se configurar como um Estado, nós temos aí a grande participação da cultura negra dentro do Brasil. Então, essa cultura é que fez com que esses ritmos novos fossem surgindo. Não podemos esquecer de falar um pouquinho também do século passado, do Rio de Janeiro, de Tieciata, porque o samba surge exatamente dentro das comunidades de matriz africana. Porque o samba, ele passa a ser uma comemoração depois do candomblé, que está intrinsecamente ligado entre o sagrado e o profano. O som que nós reverenciamos as nossas divindades na sala passam a ir para a roda de samba, que hoje é até mais conhecida como pagode, não é mesmo? Então, esse samba, ele acontecia após os xirês, após a comemoração, para comemorar de forma profana tudo aquilo de sagrado que aconteceu e que foi bom. E esse samba,
ele nasce exatamente junto com essa organização e com as comunidades de candomblé. O samba depois ganha o quê? Ganha o movimento da rua, né? Ganha o samba na avenida, ganha as escolas de samba. E aí a gente também não pode esquecer que a grande ala hoje, que compõe as escolas de samba, que são as baianas, ela nada mais é uma reverência ao sagrado das mulheres dentro do candomblé. O samba é algo que está incrustado na nossa vida, é algo que está incrustado no sangue. Não dá para ouvir um samba e não se arrepiar. É algo assim muito gostoso, é algo que mexe com a gente. É a nossa raiz. A física e a matemática estão unidas até mesmo quando nós ouvimos uma música. As manifestações culturais do mundo apresentam a música em sua estrutura. A nossa cultura brasileira é formada por diversos ritmos, e um deles é o samba, enraizado na mistura europeia e africana. Um dos instrumentos para tocar samba é a cuíca. Cada dia é mais difícil de encontrar músicos que tocam este tipo de instrumento. Este material é destinado a professores de física e ciências que almejem aproximar conhecimentos científicos e elementos culturais. Não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Estou contente, consolado por saber que as morenas tão formosas até um dia de comer. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Não tenho herdeiros, não possuo um só vintém. Eu vivi devendo a todos, mas não paguei a ninguém. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Meus inimigos que hoje falam mal de mim vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer,